for our ministry. Nós também temos um jornal do nosso ministério, It's sent by email que a gente manda por e-mail, once a month, uma vez ao mês. and it's in English only. É apenas em inglês. If you would like to receive this newsletter, Se você quiser receber esse jornalzinho, if you can read English, e se você puder ler em inglês, then please write me an email, então escreva para mim no meu e-mail. and I will be sure that you receive it each month. Então eu tenho certeza que você receberá a cada mês. So that is my personal email. Esse é meu e-mail pessoal. That's Elijah003. elias003@gmail.com. And if you have testimonies, Se você tem testemunhos God uses you powerfully to heal the sick, que Deus tem usado você poderosamente curando enfermos, please send me the testimonies, por favor, me mande por e-mail esses testemunhos, because I will be so encouraged. porque eu vou ser muito encorajado, animado com eles. It means that I am effective as a teacher. Porque isso vai me alegrar, porque eu vou me enxergar como um professor efetivo. You can send me the testimonies in Portuguese. Então me mande esses testemunhos em português. Okay. I have a good translator. Eu tenho um bom tradutor no computador. His name is Google, O nome dele é Google. and I will write to you back E aí eu escrevo de volta para você, in Portuguese, em português, using my good translator. usando o meu bom tradutor do Google. Amen? Amém? So please feel free to write me. Então, por favor, escrevam para mim. Okay. Now, Agora, today I am going to teach about authority, essa manhã eu vou falar sobre autoridade, but in a different area. mas numa área diferente. We are not going to talk about authority over disease and demons, Eu não vou falar sobre autoridade sobre demônios e enfermidades, but authority over the works of our flesh. mas autoridade sobre a nossa natureza pecaminosa. And this is the title. How can we grow in mountain moving faith? Como podemos crescer na fé que move montanhas? It has to do with exercising authority over the works of our flesh. Isso funciona na medida em que você vai crescendo na autoridade contra a sua natureza corrompida. Okay? Maybe we can. Lucas 17:1. Jesus, here? It's better. Yeah, okay. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. So Jesus is talking about things that cause people to sin. Jesus está falando de coisas que levam, de assuntos que levam as pessoas a pecar, Okay? a cair. Verse 2. Versículo 2: seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Verse 3. Tomem cuidado. So Jesus says, watch yourselves so that you do not sin. Então, Jesus, em outras palavras, está dizendo: tomem cuidado para não cair em pecado. Sin has terrible consequences. Porque o pecado tem consequências terríveis. Now, we know that Jesus died on the cross to forgive our sins. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. So if we sin Se nós pecamos, And we se re- você peca and we repent, e se arrepende, we ask the Lord to forgive us. e se você pede ao Senhor que te perdoe, Yes, we can be forgiven. sim, nós podemos ser perdoados. But it is better if we did not sin. Mas é melhor se nós não pecarmos. Because even though we can be forgiven, Mesmo sendo perdoados, there can still be consequences here on earth. porque nós, se pecarmos, teremos consequências aqui na terra. A very good example is King David, Um bom exemplo disso é o rei Davi. a man who truly loved God, Um homem que realmente amava Deus, so close to God, muito próximo de Deus, a true worshiper of God. um verdadeiro adorador de Deus. He wrote so many of the Psalms, Ele escreveu um monte de canções, such revelation about the Lord, teve muitas revelações do Senhor and so greatly blessed by God. e foi muito abençoado pelo Senhor. But
Mas we know what he did. nós sabemos o que aconteceu com ele Okay? e o que ele fez. He fell into the sin of adultery, Ele caiu no pecado de adultério and then he committed murder. e ele cometeu também assassinato. Okay? Ok? How is this possible? Como isso é possível? Is it possible for us to do something like that? E isso também é possível a cada um de nós. Nós estamos arriscados a isso. Is it possible Isso é possível acontecer conosco? for a servant of God to do such a Com thing? servos de Deus fazer coisas como essa? Yes. Sim. Yes. Okay. Now, Agora, we know that eventually God forgave David. nós sabemos que Deus perdoou Davi. Okay, after Nathan confronted him, Após o profeta Natã confrontá-lo, David acknowledged his sin, e Davi reconheceu o seu pecado, and God forgave him. Deus o perdoou. But we know that there were terrible earthly consequences for his sin. Mas nós sabemos que ele sofreu consequências na terra terríveis por causa do seu pecado. Terrible suffering in his family. Terríveis sofrimentos na sua família. One of his sons tried to kill him. Um dos seus filhos tentou matá-lo. One of his sons killed his half-brother. Um dos seus filhos matou um outro irmão. One of his sons slept with his half-sister. Um dos seus filhos estuprou uma das suas filhas. So much suffering among his children. Então teve um monte de sofrimento com os seus filhos. And I believe it was because of David's sin. E isso eu creio que aconteceu por causa do pecado de Davi. So how could a man who loved God so much Como é que um homem que ama Deus tanto commit such a sin? comete tamanho pecado? I believe that, yes, we need to know the love of God, Eu sei que nós entendemos e amamos a Deus, as David did. como Davi fazia. But we also need to know the fear of God. Mas nós precisamos conhecer o temor de Deus. Maybe that's what was missing. Talvez é isso que esteja faltando. The fear of God. O temor de Deus. And the fear of the consequences of sinning against E o God. temor pelas consequências do nosso pecado. David enjoyed God's love and grace Davi desfrutava do amor e da graça de Deus. so much Muito. that I think he began to take it for granted. That What means E ele tomava a graça de Deus como algo recebido, sem merecimento, concedido, isso. so he no longer feared God Mas ele não temia Deus. or the consequences of sinning against God. Ele não entendia que as consequências do seu pecado. I think if he had thought about the consequences Eu creio que ele pensava sobre as consequências of sinning against God, de pecar contra Deus. maybe he would not have sinned. Porque se ele tivesse pensado sobre essas consequências, ele não teria pecado contra Deus. If he thought about the suffering that would come in his family, Se ele tivesse pensado no sofrimento que ele traria à sua família, ele não teria pecado. among his children, Sobre os seus filhos, maybe he would not have sinned. provavelmente ele não teria pecado. So I believe we as servants of God, Nós cremos que somos servos de Deus. yes, we need to love God. Sim, nós precisamos do amor de Deus, We need to know his love, precisamos conhecer o seu amor, but we also need to have a healthy fear of God mas também precisamos ter um temor saudável de Deus and a fear of sinning against e um God, temor de pecar contra Deus, because there are consequences. porque existem consequências. Even though we are forgiven, Mesmo sendo perdoados, but there may be consequences here in this life. haverá consequências aqui nesta vida. And so Jesus says, watch yourselves. Por isso Jesus disse: tomem cuidado, Watch yourselves. tomem cuidado, Do not sin. não pequem. If your brother sins, rebuke him, and if he repents, forgive him. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Here, Jesus talks about forgiving others. Aqui Jesus está falando sobre perdoar outros. It is a command É um mandamento to forgive, para perdoar, especially if they repent. especialmente se ele se arrepende. Now, is it easy to forgive someone who has hurt you? Mas é fácil, não,
Is it easy or difficult to forgive someone? É difícil perdoar alguém que... Não é fácil perdoar alguém. É fácil ou é difícil perdoar alguém que Who has sinned against us? peca contra nós, nos fere? Who has hurt us? Que nos fere. Is it easy or difficult É fácil ou é difícil to forgive them from your heart? perdoar ele com todo o seu coração? Easy or difficult? É fácil ou difícil, gente? Difficult. Difficult. Difícil, Because of our flesh. por causa da nossa natureza. Okay? Nevertheless, Jesus says, forgive. Mas mesmo assim, Deus nos diz, perdoem. It's a command. É um mandamento, Even though it's difficult. mesmo sendo difícil. But we are commanded to forgive Nós recebemos esse mandamento para perdoar from our heart. com todo o nosso coração. Not only that, Não apenas isso. if he sins against you 7 times in a day, and 7 times comes back to you and says, I repent, forgive him. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Now, I don't think this is going to happen Eu não creio que isso é fácil de acontecer. where the same person sins against you 7 times in a single day. Que a mesma pessoa fira você 7 vezes num dia. But Jesus says, still you must forgive. Mas Jesus nos diz, continue, libere perdão. Actually, it is possible that this could happen between a man and a wife. É possível que sim, isso aconteça entre marido e mulher. But Jesus says, forgive. Mas Jesus diz, libere perdão, perdoe. Now, Agora. to forgive even once is difficult. Mas para perdoar uma vez já é difícil. How about 7 times in a single day? O que vocês acham de perdoar 7 vezes num só dia? From your heart. Com o seu coração. Impossible. Parece impossível. Impossible. Impossível? It's impossible. É impossível? Jesus is commanding us to do that which is impossible for us. Jesus nos manda algo que parece ser impossível para nós. Okay? It's impossible because of our flesh. É impossível por causa da nossa natureza. And so the apostles said, increase our faith. Lucas 17:5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. The apostles realized they could not obey this command. Os apóstolos chegaram à conclusão que eles não poderiam obedecer este mandamento. It's too difficult. Era muito difícil. So they said, increase our faith Então eles falaram a Jesus, Jesus, aumenta a nossa fé, so we can obey your command. para que nós possamos obedecer o seu mandamento. We need more faith. Nós necessitamos mais fé. Look what Jesus said. Olha o que Jesus disse. If you have faith as a mustard seed, Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, faith as a mustard seed, fé do tamanho de uma semente de mostarda, we have seen that before. vocês poderão dizer a esta moreira, Remember? vocês se lembram? Faith as a mustard seed. Fé como um grão de mostarda. Mountain moving faith. É a fé que move montanhas. Faith of God. É a fé de Deus. If you have faith as a mustard seed, Se você tiver uma fé como a semente de mostarda, you can say to this mulberry tree, você poderá dizer a esta moreira, be taken up, be uprooted and planted in the sea, arranque-se e plante-se no mar, and it will obey you. e ela lhes obedecerá. Now, this sounds familiar, Isso soa familiar para nós, right? ok? We have learned about moving mountains. Nós estamos aprendendo sobre a fé que move montanhas. You speak to the mountain Você fala com a montanha, with no doubt in your heart, sem dúvida no seu coração, with mountain moving faith, com a fé que move montanhas, and the mountain will obey. e a montanha tem que obedecer. This is the same thing, Essa é a mesma coisa. except now it's moving a mulberry tree E exceto que você vai ter que mover uma árvore de amoreira instead of a mountain. em vez da montanha. But it's the same principle. Mas é o mesmo princípio. So Jesus here is talking about
mountain moving faith. Jesus está falando da fé que move montanhas. That's the kind we use to cast out demons and heal the sick. É o mesmo princípio para expulsar demônios e curar enfermos. It's the same kind of faith. É o mesmo tipo de fé. Now, I have a friend who is a scientist, Eu tenho um amigo que é cientista and he's a Christian, e ele é cristão. and he told me that a mulberry tree can only grow in fresh water. E ele me falou que uma amoreira só consegue crescer com água fresca disponível. If you try to plant it in the sea, which is salt water, it will die. Se você tentar plantar uma amoreira perto do oceano, da água salgada, ela vai morrer. So, doing this is against the nature of a mulberry tree. E isso está falando sobre a natureza da árvore de amoreira. Isso vai contra? It's Isso a- vai contra. It's against It's against, the okay. physical nature of the tree. Isso vai contra a natureza da árvore de amoreira. It is impossible. Parece